Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Independente do horário que vocês estão aí assistindo, seja bem-vindo ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. É, Agora vamos primeiro à leitura do Novo Testamento da Palavra de Deus e em outro vídeo a explicação com a Bíblia, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Irmãos, antes de eu começar essa leitura, tá? Eu vim aqui explicar referente, nesse momento, eu estou de óculos escuros, porque eu fiz o procedimento de jato de plasma. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender que fica um pouco inchado os olhos, que eu fiz para tirar o excesso de pele perto dos olhos, certo? As linhas de expressões. E foi para tirar as linhas de expressões, mas tá tudo bem comigo, tá? Por isso que esse motivo de eu estar de óculos escuro. É mais ou menos uns 3 dias, eu fiz no sábado, hoje é domingo. Essa semana que vem já vai desinchando, já tá desinchando. Aí para que não fique, para que vocês não ficam vendo, né, que meu olho tá com pomadinha, mas mesmo assim eu não quis deixar de gravar. Eu quis explicar para vocês, tá bom? E espero que vocês gostem da leitura, como sempre eu faço. E sempre é pro da palavra de Deus que eu gosto de ler. Eu vou ler aqui para mim e para vocês, tá bom? Aí o restante do vídeo eu vou baixar, né? Para quem não ficar vendo, eu vou trocar o óculos, vou ficar com o óculos de grau, tá bom? Sejam bem-vindos. Continuidade. Prontos, irmãos. Aí o que eu vou ler hoje vai ser sobre Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 58. Hoje é a leitura, tá bom? De Mateus. Vamos lá. É bom que vocês vejam até bem direitinho aqui, né? Que a Bíblia pentecostal, né? Que eu sou de costume ler. Pronto. A parábola do semeador. O que diz o capítulo 3, ou 13 de Mateus? Fala sobre a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E em outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem teve ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E eles respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado, com
seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram, e ouviu o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Vem o maligno e continuação, vou virar aqui a página. E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi assemeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui foi até o versículo 23. Agora, a partir do versículo 24, ele vai falar, versículo 24 de Mateus 13, vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente do seu campo. Mas dormindo os homens veio e seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio celeiro. Aí, a partir do versículo 31, fala sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 31 do capítulo de Mateus 3, certo? Outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou o seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as árvores do céu e se aninham aos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
A partir do versículo 36, fala sobre, de Mateus 13, fala sobre a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A parábola do tesouro escondido, da parábola e da rede. Também aqui é do capítulo, versículo 44. Começa o versículo 44 de Mateus 13, começa a falar sobre as parábolas do tesouro escondido, da pérola da rei e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Vou virar aqui a página para vocês. E escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos. Os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escribá instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, e de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a esta sabedoria, a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser a sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém.